E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca! Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV! Olá, estamos iniciando mais um podcast, programa Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, no canal YouTube Pod na Rede.
e durante a semana na TV, no canal 527 da Claro Alto Tietê. É o programa Gestão em Pauta passando na sua TV. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, a PG Portugal e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Pessoal, estamos ao vivo, curta, comente e compartilha. Siga o nosso canal do YouTube, Pode na Rede, e acompanhe toda a programação da grade. Hoje, o nosso bate-papo é sobre a importância da comunicação assertiva para uma gestão eficaz. Olha que tema bacana, pessoal! Estamos aqui com um amigo, o Ícaro Queiroz. Ele é CEO da FIT Gestão Empresarial. Ícaro, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui no programa. Bom dia, boa tarde, né? Obrigado por estar aqui. Prazer tá enorme estar cooperando, contribuindo e estar junto com vocês nesse programa da Rede Alto Tietê. Poxa, a gente que agradece. Como você falou aí, bom dia, boa tarde, é boa noite também, porque o programa ele tem aí, alcance aí a nível internacional, né? Então, os países aí têm os horários diferentes, né? Para alguns lugares já é de noite agora, inclusive. Tenho certeza. Né? Tá certo. Então, legal. Poxa, assim, quero novamente reforçar, agradecer a sua participação, né? Por você ter aceito o convite, né? E eu tenho certeza que você vai contribuir muito aí com a sua experiência, tá certo? Ícaro, mas fale um pouco mais sobre você, sua jornada. Maravilha, vamos lá. Hoje eu falo assim que eu tenho mais de 20 anos de estado corporativa, porque há muito tempo a gente tem trabalhado aí nos meios empresariais. Mas trazendo a origem, eu comecei minha carreira como concurso público. Então meu primeiro formal foi um concurso público que eu trabalhei. Durante alguns anos aí eu saí, trabalhei em 3 grandes empresas. Trabalhei na Microsiga, que virou o TOTS, eu estava nessa transição. Trabalhei na TV Cultura direto e trabalhei na Genari Pertri. Depois disso, eu fui prestar um serviço para a TOTUS e foi onde houve a decisão de fato, abrir uma empresa. 18 de fevereiro de 2011, lembro como se fosse hoje. Essa foi a data que o meu CNPJ foi constituído e a partir dali eu larguei a mão de CLT, uma vida corporativa num formato, e mudei para uma vida muito mais arriscada, me tornando empresário, empreendedor. Desde então, eu tenho atuado na FIT. Nesse momento, a FIT Gestão Empresarial ela é a maior consultoria de gestão empresarial de Guarulhos, é também canal homologado TOTS, então a gente não abandona as raízes, a gente agradece, grato pelo aquilo que a gente viveu, por aquilo que a gente aprendeu, e ainda estamos perto dele, a gente é um canal homologado da TOTS. Temos 51 colaboradores, 13 anos de existência, atuamos dentro do mercado, os nossos maiores clientes estão em São Paulo, Campinas, já tive algum momento da época que o meu maior cliente era na Bahia, mas a gente está em Guarulhos. Sim, sim. 2015, chegou a abrir um escritório em Fortaleza, Ceará, mas hoje minha operação ela se estabilizou muito mais forte em São Paulo, a gente está fisicamente em Guarulhos, perto do Bosque Maia, para quem conhece, mas o atendimento ela acaba sendo nível Brasil. Tá? A gente acaba atendendo bastante. Tenho hoje um gestor meu que mora em Brasília, tenho também um coordenador que outrora estava lá no Ceará, no Fortaleza também, que a gente passou um tempo ano passado por lá, e assim vai. Então a gente tem projetos em nível Brasil, temos pessoas em nível Brasil, a estrutura física hoje é exclusivamente em Guarulhos, São Paulo. Daqui a gente gere e atende todos os lugares, ou todas as unidades. E aí, com o advento da pandemia, né, a gente aprendeu muito com isso, a gente teve que se reinventar. A gente aprendeu que dá para fazer também remoto atividades que anteriormente era exclusivamente presencial. O nosso cliente ele exigia muito presencial. Hoje eu tenho um cliente que ainda não conseguiu voltar 100% para o presencial. Eles contratam inclusive pessoas no formato híbrido, porque o negócio dele exigiu, as pessoas estão assim. Então, nosso papel como empresa que apoia o cliente é se adequar ao modelo que ele está e implementar e entregar o melhor. Então, a gente está vivo aqui 13 anos, passando por diversos cenários, e essa é a minha história, com muito bom gosto aí, 51 pessoas, meu time, muito bacana, e eu agradeço por estar aqui novamente. Poxa, que bacana, Ícaro. Mas fale um pouco mais aí dos trabalhos que a FIT Gestão Empresarial desenvolve nas empresas. Boa. A gente, dentro do contexto empresarial, quando eu vou para o meu cliente, eu trabalho com 3 grandes frentes, que eu falaria assim, não é que elas trabalham de forma isolada, ela pode ser isoladamente. Por exemplo, eu tenho clientes que a necessidade dele está muito mais ligada a produto, a estratégia, como que ele pluraliza o resultado dele. Uma linha de marketing, uma linha estratégica. Então, a gente trabalha nesse P de produto e serviço.
Tem cenários que a necessidade do meu cliente é gestão, seja por causa da consultoria dentro do RP da TOTVS, seja porque ele não tem procedimentos, não tem ali, a gente fala rituais de gestão, são rotinas fixas que deveriam ser colocadas, processos bem definidos. Eu trabalho no P de processo, mas nada disso subsiste, fica em pé se eu não tiver o P de pessoas, que é o trabalho de liderança. Aí a gente tem dentro de liderança, a gente tem alguns treinamentos que a gente acaba fazendo dentro específico para o meu cliente, é como se fosse uma área de treinamento, e eu tenho uma escola de líderes, que ela pode ser feita em 4 meses, em 10 meses, a segunda etapa, que é o segundo período dela, que ela é uma escola cíclica, ela continua, ela fica mais de 1 ano. Então, dependendo do cenário do meu cliente, da necessidade que ele tem, a gente acaba trabalhando os 3 P's. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, acho que a base é a parte 0. Toda empresa precisa ter planejamento. Toda empresa deveria ter planejamento. Sim. Toda empresa tem benefícios em ter planejamento. Quando eu olho para as empresas grandes, elas têm isso. Nós criamos um método. Eu peguei o que essa empresa grande faz, que é o planejamento estratégico, e colocamos esse planejamento de maneira muito simples, adaptável à realidade daquelas empresas que tem que ser ágil, que tem que também pensar no curto prazo, que não tem tempo ou quantidade de recurso disponível como aquela empresa grande, não tem ferramentas caras para serem utilizadas. Então eu peguei um processo que todas as empresas grandes fazem e tem resultado com isso, adaptei e colocamos isso em menores empresas, para poder aplicar em alguns cenários até apenas em uma área. Às vezes a empresa é grande, ela tem todo o seu planejamento, mas ela tem áreas isoladas. E aquela área específica, aquele grupo específico, ele precisa de um planejamento para ele. E aí a gente constrói especificamente para grupos ou para empresas, dependendo do cenário. Então é o que a gente acaba fazendo. Então eu atuo como consultoria no meu cliente, atendendo gestão, ora pessoas, liderança, ora produtos, estratégia, linha de marketing. E vocês atendem todos os segmentos, todos os portes? Como é que... Sim. Dentro, assim, a gente tem vários segmentos, mas vamos lá. Quando a gente fala de marketing, explicitamente, a gente é muito bom no marketing focado em contabilidade. Então, a contabilidade se beneficia bastante. A gente sabe o que fazer, a gente tem ações para poder trabalhar com eles e fazemos muito bem feito isso. Mas eu tenho um cliente do varejo. Se eu pego, por dar um exemplo de um cliente nosso hoje, Roto Mentolato. Você conhece? Nunca ouviu falar? Legal. É o maior... Eu pergunto intencionalmente, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar da Roto Mentolato. É o maior player de cosméticos asiático. Então, na Ásia, eles são o maior. Aí que você era vir pro Brasil. Olha só, estou falando contigo. Não tinha referência. Nem que assim, eu não estou no Brasil, não conheço. De fato, não tinha por que conhecer. Nós fizemos a primeira Black Friday deles aqui no Brasil, porque um cliente de marketing, que não é contábil, mas olha só, o primeiro Black Friday deles aqui no Brasil, vendemos 1 milhão. Olha só. Primeiro dia da Black Friday de vendas, de um produto que, como você está hoje falando assim, desconhecido. E aí, imagine o que acontece depois. Sim. Então, são canais que a gente, como marketing estratégia, a gente consegue levar para outros segmentos. Mas fala assim, cara, onde você entra e você não perde? Escritório contábil. Aí, esse aqui, os varejos, os demais, eles analisam outro, vão analisar cases demais. Escritório contábil é a nossa especialidade. Quando eu falo de gestão empresarial, aí eu tenho 2 cenários. Cliente TOTVS, então, pré-requisito, usa TOTVS. Eu consigo atender e atendo muito bem. Tenho diversos clientes assim. Mas aquele pequeno que não tem planejamento, que não sabe fazer, que acha que nem precisa disso, que não sabe nem a meta que tem para o final do ano, que dirá do ano que vem, quais os passos que eu tenho que fazer, quais são o que eu tenho que dizer não, quais são o que eu tenho que dizer sim, quais são as ações que eu tenho que implementar para que eu consiga um resultado que vamos ser desenhado. Esse é meu cliente ideal. Aquele que não tem planejamento, que precisa fazer. Então são cenários que a gente acaba trabalhando. Poxa, muito bom. Parabéns, viu? O pessoal já até aqui já mandou alguma mensagem aqui. A Carol, maravilha. Pô, a nossa diretora que veio para somar no time aí. Pô, Carol, gratidão, dando uns parabéns aqui, viu? Obrigado. Você acabou de conhecer lá embaixo, né? Simpaticíssima. Super bacana ela, né? E o Carlos Carvalho. Parabéns, Ícaro, pelo espírito empreendedor. Olha aí. Maravilha, Carlos. Maravilha. Ícaro, então, o que é comunicação assertiva, agressiva e passiva e quais impactos tem na comunicação? Vamos lá. Eu vou começar pelo contrário, tá? Vou começar pela passiva. A comunicação passiva é aquela que a pessoa fala tentando ao máximo não mostrar os seus sentimentos, as suas necessidades, as suas limitações, as suas vontades, os seus anseios por o único objetivo de evitar um conflito. E nesse evitar conflito, ela tem uma comunicação muito, eu não diria apática, mas muito calma, tolerável. Em alguns cenários ela pode ser vista como branda ou até mesmo inexistente. Ela até evita de falar. A comunicação passiva, essas são as principais características.
Quando eu vou Evita de falar e também evita conflitos também? Evita. Então, todo esse modelo da comunicação passiva, normalmente, é para evitar o conflito. Então, todos esses cenários, a pessoa que não quer falar, a pessoa que não quer mostrar o sentimento, não quer mostrar a posição dela, ela tende a fazer tudo isso para não entrar num conflito. E aí, só que essa pessoa sozinha, ela acaba se maltratando, ela pode ficar insatisfeita e ela não consegue falar. E a comunicação passiva faz com que ela, inclusive, depois, quando está sentindo aquela situação inadequada, ela não fala, porque ela tem por comportamento não trabalhar, não trazer as suas necessidades, as suas emoções. É muito calma, muito branda. Esse é o ponto 1. Comunicação agressiva. Aí já entra no segundo ponto. A comunicação agressiva normalmente se dá por pessoas muito diretas. Tem 2 cenários, tem que separar, tá? Mas vamos lá. Na prática, a comunicação agressiva, eu vou falando sempre do ápice, vou trazer sempre um pouquinho puxado. Certo. É a pessoa que ela vai falar independente da sua necessidade, do seu sentimento. Eu não estou preocupado com o seu sentimento e necessidade, eu vou falar, eu vou me impor, eu vou colocar a minha forma de pensar de forma muito contundente, quer você queira, me pediu, me perguntou ou não, eu vou fazer. Então, se eu tiver uma situação, eu vou falar, vou comunicar, vou agir. Isso é uma comunicação agressiva, porque geralmente ela se dá num cenário que o outro pode receber como machucou. Sim. Foi comigo, é pessoal. E nem sempre é, só a pessoa direta. Tem os 2 cenários, mas mesmo sendo só pela pessoa ser direta, essa pessoa que comunica, ela tem que ter o cuidado. Sim. Porque quem está passando a comunicação é ela. Exato. Mas de fato é um ponto. Tem um terceiro, que você falou o último ali assim, mas eu vou no antes assim, tem a comunicação passivo-agressivo. Como que é esse? O passivo-agressivo é o cara que tem os comportamentos daquele que não fala, não se expressa, mas durante a reunião, tá assim, fazendo careta, tá soprando, fazendo gestos, gesticulando, não fala com a pessoa direta, mas vai lá e fala, cutuca outras pessoas. Então, assim, o problema está contigo, a situação está com você, nós estamos comunicando, eu não me exponho. Então, a comunicação passivo-agressiva, ele não se expõe, mas quando sai, ele começa a falar em volta de outro. Esse é um passivo-agressivo. É uma pessoa muito difícil de lidar, porque ela não tem a condição natural de resolver com você que trouxe um problema. Qual que é o comportamento para ajustar isso? A pessoa que percebeu esse leve trás, então aconteceu uma situação aqui na reunião e ela está falando com o outro, aqui, essa pessoa que está participando tem que chamar ela para resolver. Vem comigo, vamos conversar? O que aconteceu? O que você está sentindo? Por que você está agindo assim? E não é enfrentar, mas é perguntar mesmo. Porque senão ela não vai sair desse cenário nunca. A pessoa que é passiva-agressiva, ela tem a tendência, não é que ela vai agir sempre, de agir dessa maneira. E o último que você colocou é o assertivo. Cara, é o mundo dos sonhos. Tudo o que eu falei de ajuste leva para alguém ter comportamentos assertivos. O assertivo é aquele que tem uma forma clara, uma forma direta, forma respeitosa, sabe falar, você consegue compreender, fala, expressa, você entende e age de acordo com que aquela comunicação, aquilo que foi pedido, solicitado, orientado, aconteça. Então não há ruído no entendimento, não há ruído na percepção, não há ruído no que eu estou dizendo, querendo dizer, querendo te passar, qual o sentimento que eu quero trazer com minha comunicação e aquilo que você entendeu. A melhor forma de fazer é o assertivo. O assertivo é aquilo que tem bom, aquilo que foi feito de forma positiva, aquilo que foi feito de forma agradável e que te levou, de fato, para o resultado que você queria, que era comunicar e gerar uma ação no outro. E quando a gente fala aí de comunicação assertiva, tem a ver também de você, numa fala, não ficar rodeando, floreando a conversa, você ir realmente direto ao ponto, seria isso ou não? Não é isso só. Isso aí é uma... A gente fala assim, tem perfis de pessoas. A comunicação assertiva não está ligado a eu ser direto ou não ser direto, mas está ligado a eu ser claro, objetivo e trazer o resultado que eu quero. Porque assim, a comunicação direta, ela tem que ser feita, ou deveria ser feita por uma pessoa que tem por perfil, um perfil que é mais direto. Então eu não posso ficar rodeando com essa pessoa, porque essa pessoa, ela se perde. Se eu ficar rodeando, ela vai se perder. Então quem ouve de forma direta, eu como comunicador, tenho que ter a assertividade de falar diretamente com ele. Aquela pessoa que tem necessidade de muitos detalhes, se eu falar direto, eu não fui assertivo. Por mais que eu fui claro, direto e objetivo. Não, eu tenho que ser claro, trazer os detalhes que aquela pessoa precisa, as informações que ela quer para ela tomar decisão, e eu fui assertivo com ela. Tem pessoas que são mais planejadoras, que precisam de um tempo maior, que precisam de uma segunda opinião. Então, para ser com ela assertivo, eu tenho que também trazer um comportamento, uma fala, uma atitude
que ela se sinta adequada e ela consiga compreender o que eu quero e agir da maneira que eu espero. A comunicação assertiva está ligada a outra pessoa, mas eu que sou a pessoa que estou startando falando, e eu tenho que ter a habilidade de interpretar o seu formato, aquilo que você precisa, e te dar isso. Eu mereço respeito. Eu diria que é amar você através da minha comunicação. Eu tenho que falar adequadamente de acordo com o seu perfil. Uau, que bacana, Ícaro. Vocês estão um ponto aí, então quer dizer, na verdade, quando a gente fala de comunicação assertiva, você também tem que se policiar a pessoa que está na sua frente. Total. Né? Então você tem que adaptar a sua comunicação. Poxa, bem colocado, porque tem pessoas que realmente, pessoas aí eram mais direta, racional. Então, pessoas assim, você tem que ser mais direto, objetivo, né? Mas, de repente, tem aquela pessoa mais emocional, né? De repente, mais introvertida ou extrovertida. Então, você tem que se adaptar ao perfil da pessoa na sua fala. Perfeito. Porque se você não se adaptar ao outro, você pode ter falado a melhor coisa do mundo, a formação melhor que você poderia dar. Mas se a outra pessoa não entendeu, do que valeu? Então, eu preciso que o outro entenda. Eu tenho, na minha empresa, uma diretora que ela é muito direta, muito direta. Então, toda vez que as pessoas vão comunicar com ela, ela tá pede. Aí ela também tem, ela fala assim, vai direto ao ponto, vamos um pouquinho mais rápido. Porque se for falar com ela e trazer muito detalhe, ela não entende, ela nem lembra mais do que está sendo falado. Por quê? Porque ela precisa dar informação direta. Então, assim, me fala o que você quer, aí a pessoa, me fala o que você quer, acabou. Se eu precisar de mais informação, eu te pergunto, você vai me dando mais contexto, mais informação. Então, o ponto da comunicação, quando a gente tem ela bem estabelecida em um ambiente seguro, você consegue ter essa liberdade, inclusive falar assim, me fala, vai só nesse ponto aqui, eu preciso saber disso. Aí vai para você no dia a dia, né? Hoje aconteceu comigo. Eu estava vendo um treinamento específico. Nesse treinamento, a pessoa me ligou e ela falou assim, vai participar quem? Você e quem mais daí time? Eu falei, me fala, para quem quer participar? É para a diretoria, para a gestão? A pessoa ficou 4 minutos falando. Aí eu falei, não me respondeu. Eu preciso entender se é para esse perfil ou se é para esse perfil. Não, aí ele falou, explicou. Aí eu falei, eu continuo não entendendo, me ajuda. E aí ela me trouxe um outro contexto, me falou assim, vou mandar um material. Eu falei, ótimo. Se eu tiver uma dúvida, eu te pergunto. Pode ser? Ela falou, tá bom, combinado. Então, no final das contas, qual a resposta que eu precisava? Era direta naquele caso. Sim. Qual era o tipo de público? E não é que eu preciso dessa resposta sempre, mas naquela decisão, eu precisava saber quem é que vai participar, quem são os participantes, para eu saber quem do meu time deveria estar junto. Era de simples. Poxa. Então, a comunicação está ligada muito assim, a eu entender um contexto, um ambiente e dar as respostas para aquele momento. Ser direto quando preciso, ser um pouco mais caloroso quando necessita, ser de forma mais analítica em outros cenários, está tudo certo. Então, depende com quem eu estou falando, meu interlocutor, o tema, o contexto, seja específico. Poxa, que bacana, Ícaro. E assim, queria que você, dentro dessa temática aí do que você está abordando aí, trazendo um pouco mais para dentro de uma equipe, líderes e equipe, né? Reforça mais pra gente aí quais são os benefícios de ter uma comunicação assertiva. Tá. Tem muitos, gente, muitos. Que o primeiro ponto que a gente já ouviu muito sobre isso, né? Que a comunicação não é o que eu digo, mas é o que o outro entende. Então, o primeiro ponto, quando a gente tem uma comunicação de forma correta, assertiva, com bom êxito, com o resultado que eu esperei, eu falei aquilo que eu queria, a outra pessoa entendeu e o resultado disso se promoveu em ações. É a tomada de decisão. Se eu tenho uma comunicação de forma adequada com o outro, os dois passam a ter mais subsídio para tomar decisões corretas. O principal objetivo seria esse, o outro me entender e o segundo eu conseguir fazer ali sim uma tomada de decisão. Outros pontos. Muita empresa ela tem um problema de confronto versus conflito. Vou fazer planejamento estratégico em algumas empresas, o que traz lá assim no final? Uma linha lá assim, precisamos ajustar a nossa comunicação. Vamos pegar um fio mais, o que tem nessa comunicação? A gente tem muito conflito. Bacana. Como eu transformo conflito e confronto, faço com que isso venha a ser adequado? Porque assim, confrontar é positivo, sim, é bom. Eu estou confrontando a pergunta para poder me clarificar e trazer. Exato. Conflitar, estou sendo contra, estou sendo intransigente, estou sendo direto demais a ponto de só a minha percepção valer. Então, uma comunicação assertiva, ela reduz o conflito. Por si só de eu alinhar minha comunicação, eu reduzo o conflito e tudo bem o confronto quando vier. Confrontar, ela exprime aquilo que eu tenho de melhor, espremer o suco vai fazer com que venha ali o melhor, que é o caldo. Então vai fazer o melhor das pessoas. Então assim, o conflito vai reduzir. Então uma comunicação correta, adequada, ela ajuda demais
para que a gente mantenha ali uma linha de redução de conflito. Isso é muito forte, muito poderoso. Outro ponto, assim, quando a gente trabalha com pessoas, o que a gente tem na pessoa? Eu não consigo falar com uma pessoa do meu time e fazer ela trabalhar por mim ou comigo se ela não confiar em mim. Então, uma comunicação assertiva, eu acesso o outro de forma real, eu passo a ganhar a confiança do outro e com a confiança vem o quê? Vem a credibilidade. Então, eu sou confiável e eu tenho crédito com ela. Porque como toda vez que ela fala comigo, quando eu falo... Perceba, assim, imagina só a pessoa, estou recebendo a comunicação. Toda vez que alguém fala comigo, a comunicação é tão boa, tão agradável, tão adequada, tão em cima da linha, cara, não estou dizendo que está só massageando o ego, não. Quando tem que ser duro, é duro, quando tem que ser firme, é firme, mas a comunicação sempre muito limpa, não tem pessoalidade. Cara, essa pessoa está ganhando crédito comigo cada vez mais. Sim. Ou seja, olha só, uma comunicação assertiva não necessariamente tem que ser bonitinha, passando a mão no ego, nada disso. Ela tem que ser correta, sem pessoalidade, de forma real, verdadeira, com a intenção de trazer para o outro uma necessidade, uma verdade, aquilo que precisa ser apresentado, e com isso o resultado vem. Vem o resultado dessa, acho que empatia, né? Sim. Empatia empresarial, vem muito forte isso. Então, é isso. No final também ele acaba trazendo, por fim, o maior engajamento. Quando eu comunico de forma assertiva, eu tenho retorno. E quando eu tenho um retorno, eu dou para o outro ter motivo para agir. A motivação que a gente fala. Motivação não é estar em estado feliz. Eu dar para o outro subsídio adequado para que ele tenha uma ação. Então, se a minha comunicação pode ser dura, pode ser franca, pode ser clara, mas eu quero que tenha algum resultado, eu tenho que dar um motivo para o outro agir. Se ele entender, minha comunicação foi clara o suficiente para ele ter um motivo para aquilo, ganhei. Olha os benefícios aí. Faz sentido? Sim, totalmente, Ícaro. Poxa, realmente assim, tá trazendo um conteúdo aí bacana aí pra nossa audiência aí. Muito bom. Poxa, é uma aula aí. Eu brinco que às vezes eu falo aqui, Ícaro, que aqui é um MBA ao vivo. Gostoso, né? Isso é muito bacana. Tem o pessoal comentando aqui, Thiago Castaldi. Ícaro é fora da curva. Parabéns, meu amigo. Sua trajetória de sucesso me inspira. Olha que bacana. Obrigado, aí. Irmão. O Thiago Castaldi. E aqui o Bruno Araújo aqui, mandando aqui os emojizinhos aqui e tal. Bacana. O pessoal tá comentando de você aí. Obrigado. Legal. Ícaro, o papo tá bom. Preciso passar aqui um recadinho, tá certo? Vamos lá. Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, que é referência e conta com atendimento nacional. Site zuc.com.vc. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos. Site eniac.edu.br. Aliás, o ENIAC está com curso novo de medicina, gente. Olha que bacana, hein? E também a Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. Site remunerar.com.br. Pessoal, durante o programa fica passando aqui o QR Code e o site deles aí. Entre e conheça lá. Eles têm apoiado aí o programa, pessoal. Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, é rapidinho. A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos, mais uma unidade. A cidade que tem mais de 1.300.000 habitantes e acolheu a emissora 100% oficial da Claro no canal 527 e no YouTube. E a TV também é estúdio de podcast. Temos aqui o Pod na Rede, um estúdio exclusivo para você fazer os seus podcasts. Aqui tem muito podcast especial com todos os assuntos da região. Se você também tem vontade de ter um podcast, é só vir para cá. Guarulhos tem TV e tem podcast. Tá esperando o que para conhecer? A programação é completa. Jornal, culinária, programas de entretenimento, arquitetura, Dr. Bactéria e com as propagandas mais incríveis do comércio da região. A localização do estúdio aqui em Guarulhos é bem centralizada, ao lado do Hotel Mônaco, bem na região central, conta com um estacionamento para você que vai vir conhecer o estúdio ou para realizar o seu podcast. É a TV em Guarulhos. Não perca!
Assista no canal 527 da Claro e também no YouTube da TV, a emissora que mais cresce na região, agora chegando em Guarulhos. É a Rede Alto Tietê, a nossa TV. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta! Hoje nosso bate-papo é sobre a importância da comunicação assertiva para uma gestão eficaz. Estamos aqui com o Ícaro Queiroz, ele é CEO da FIT Gestão Empresarial. Aliás, que top demais o bate-papo, Ícaro, show de bola! Obrigado. Tá sendo uma aula aqui para nossa audiência. Bom também. Ícaro, então falando em comunicação assertiva, né? Que técnicas você recomenda para desenvolver habilidades de comunicação assertiva? Cara, vamos falar de algumas, mas a primal, assim, aquela primeira que tem que ser posta é o autoconhecimento. Autoconhecimento. E como que é o autoconhecimento? É praticar o autoconhecimento, é você olhar para a sua consciência. Então você tem que saber os seus limites, importantíssimo. É importante demais você compreender as suas necessidades e os seus sentimentos. Se eu consigo entender o que eu tenho necessidade, quais são, de fato, ali, assim, as minhas limitações, e eu trabalhar isso entendendo meu sentimento, eu estou falando o seguinte, que eu me conheço. E eu me conhecendo, eu consigo ter uma comunicação assertiva. E eu tenho que me conhecer. Entender que quando o outro é rude ou quando o outro fala de uma maneira mais acelerada, não é contra mim, é o que tem nela. Então o que ela fala sobre ela, não sobre mim. Verdade, Ícaro. E aí, então assim, mas eu só consigo ter essa percepção se eu me conheço. O autoconhecimento é muito importante. Para eu me autoconhecer, eu tenho que praticar autoconsciência. Pensar naquilo, por que eu estou sentindo isso? De onde vem esse sentimento? O que gerou esse sentimento? Em que outra situação da minha vida eu senti o que estou sentindo agora? E aí, eu dizer também não para o meu limite. Às vezes eu tenho um limite e eu estou querendo enfrentar esse limite num tempo que eu não estou preparado. A autoconsciência é importante. O segundo ponto que eu colocaria aqui, assim, o uso do eu. Então, quando eu for falar com uma pessoa, eu sinto isso. Eu não preciso falar ali uma situação de você está agindo dessa forma, você está sendo grosseiro, você não foi claro. Não, eu sinto que falta mais informação, eu preciso de mais
eu começo a usar o eu, ao invés de eu falar do outro. Porque uma comunicação assertiva, eu não aponto. Uma comunicação assertiva, eu tenho resultado com o outro. Então, se eu estou recebendo uma comunicação inadequada, eu não entendi essa parte. Você poderia, eu preciso, eu senti que você falou assim, eu. Então, trazendo o eu para o jogo, a gente passa a ter um resultado mais adequado na comunicação. Ela faz sentido? É como se fosse trazer a responsabilidade para si, seria isso? Total. Seria isso? Total. Tem um termo usado quando a gente faz planejamento estratégico, que é accountability, que na transliteração não tem uma transliteração exata, adequada, mas ela é como se fosse uma autorresponsabilidade. Eu diria que ela está mais nessa linha. Eu sou responsável para mudar o jogo do que está acontecendo aqui. As coisas que acontecem comigo é porque eu permito, porque eu deixei, porque eu, está comigo. Então traz o eu para o jogo e a gente começa a ter ênfase na comunicação assertiva. Um outro passo da comunicação escutativa. Eu preciso, de forma plena, olhar, entender, querer entender o que você está querendo dizer, prestar atenção, não estar com atenção dúbia, eu estar no telefone, eu falar com meu amigo, falar com outras pessoas ao mesmo tempo que eu estou querendo te ouvir. Eu falo o seguinte, que quando eu estou num cenário com o meu time e eu estou fazendo dubialidade, 2 trabalhos, o meu time ele já me fala, Ícaro, você não está 100% aqui. O que eu estou fazendo ali? Eu não estou tendo uma comunicação assertiva. Então, para eu ter comunicação assertiva, eu tenho que estar com a escuta ativa. O outro merece respeito e atenção. E isso as pessoas exigem. O último ponto também que eu vejo, comunicação assertiva, você tem que ter o quê? Trabalhar feedback. E aí eu diria uma política de feedback. Fazer com que o feedback não seja um cenário onde eu te trazer para uma mesa, para uma reunião de feedback, você se sinta pressionado, o que vai acontecer. Cara, feedback é uma prática natural para eu me comunicar melhor com o meu time, para eu me comunicar melhor com as pessoas. Eu tenho que também fazer o quê? Entender que o controle emocional é necessário. Então, para eu ter uma comunicação assertiva, eu preciso emocionalmente entender sobre até onde vai os meus limites, o que eu deveria fazer, porque o controle emocional ele está ligado a eu dar a resposta certa, no tempo certo, na intensidade correta, para a pessoa conseguir captar o ambiente daquilo que eu quero dizer, e não o sentimento do que eu estou percebendo, do que ela está achando, que ela está dizendo. Cara, não é sobre isso. É sobre uma comunicação de fato verdadeira. Esses são os pontos. E eu acho que o último que eu colocaria uma pitadinha ali assim, que a comunicação, a gente fala assim, né? A maior parte da comunicação não é o que eu digo, mas é a expressão do meu todo, a expressão do meu corpo. Então a expressão corporal também eu entenderia que é um item importantíssimo para a gente falar da comunicação assertiva aí, nesse sentido de técnicas que tem que ser desenvolvida. Olha como que você se manifesta, preste atenção na maneira como você está ouvindo o outro, tenha controle emocional daquilo que você faz, coloca o eu no jogo, traga o eu, tenha consciência daquilo que você está vivenciando, experimentando, saiba quais são os seus limites. E aí, essas são algumas técnicas que a gente pode aplicar. Cara, quem aplica isso, ou parte disso, tem convicção que os resultados na comunicação serão melhor. Que bacana. A linguagem corporal, então, é importante no processo muito de uma comunicação, né, Ícaro? Eu lembro até a questão das microexpressões faciais, né? Tem curso sobre isso, tá? Eu lembro que eu não lembro qual que é o número exato, mas que tem uma pesquisa que fala que a maior parte da comunicação não é a verbal, é a corporal. Então, o que você falou é uma chave. De fato, tem maneiras de falar. O que a gente domina muito fácil é a maneira que eu falo e o que eu estou dizendo. Mas a expressão corporal, a ansiedade que tem na maneira da fala, no tom da voz, os gestos, os trejeitos, a expressão facial, tudo isso soma. Porque eu posso falar muito bem assim para você, eu te amo. Mas essa voz, essa entonação, esse jeito não está parecendo que é amor. Assim como posso falar assim, eu te odeio sorrindo. Cara, não tá conectando. Ou seja, a expressão, a maneira corporal, o jeito da fala, tudo influencia, não é só as palavras. Então a comunicação assertiva ela tem que ter coerência e congruência, o que é dito como uma maneira como eu ajo. Então, realmente é muito importante essa questão aí da linguagem corporal, né? E que aí, quando você está presencialmente com a pessoa, a linguagem corporal é importante, é a maior parte da comunicação. Agora, quando você está por telefone,
Aí você já não tem como mostrar a sua linguagem corporal, mas, então por telefone o que cresce mais é o tom da voz, seria isso? A entonação. A entonação. Então é bom até para deixar aqui para a nossa audiência, que presencialmente é a linguagem corporal, o seu físico, né? Sim. Você está tendo essa coerência como você está falando. Mas agora, e aí tem o outro que é o do telefone, né? Exato. Que aí no telefone já fica mais forte a fala, né? Quando você está no telefone falando com a pessoa, aí a pegada é outra. Eu tenho que entender que a outra pessoa do outro lado, ela pode não estar com a atenção 100% em mim, mas se ela tiver, eu tenho que estar extremamente atento ao que ela diz. Então, pequenas palavras, pequenos gestos, suspiros, maneira de falar, o tempo da resposta, tudo é contado. E para eu ter uma comunicação assertiva por telefone, eu tenho que estar pleno. O telefone, eu tenho que estar atento ao que a pessoa está falando. Normalmente, se é uma comunicação mais longa, com uma caneta e papel na mão para poder anotar, escrever pontos que a pessoa falou, não interromper a maneira na hora que ela está falando. Se for um ponto de sentimento, eu posso interromper se for um ponto que ela tá, é um trabalho sendo conduzido e eu tenho que tirar dúvida no meio do caminho. Então, assim, a comunicação assertiva por telefone, eu tenho que entender o que o outro, qual é o cenário do outro, qual é o contexto do outro, para que eu consiga fazer o meu tempo de paralisação adequada. E aí que você falou tudo, assim, ó, o tempo de respirar, o tempo de falar, a maneira como eu falo, o que eu digo, é importante demais. A entonação da voz faz todo sentido. Se eu quiser ser muito grosseiro com uma pessoa, eu posso falar a coisa mais linda do mundo, mas se eu falar muito ali assim, travando a comunicação, sendo agressivo com ela, vai gerar um resultado inadequado, um revés. Porque a outra pessoa está só ouvindo aquilo. Só está ouvindo. Ela não está te vendo. Então, é o cuidado com quem fala. Bacana. A Carol, maravilha aqui. Poxa, Carol, aqui, ó. Comunicação é tudo. Estou adorando aí. A Carol, maravilha. Gratidão, Carol. Icaro, o papo então preciso passar aqui mais alguns recadinhos, tá certo? Bora lá. Abinês, puder colocar para mim aquela imagem lá, por favor, lá do evento NRH Ciesp Guarulhos, já tá aparecendo aí na tela, né? Pessoal, aproveitando, também com o apoio de mídia da Rede Alto Tietê TV e do programa Gestão em Pauta com Cláudio Luve, dia 12 de setembro, das 8h15 às 11h30, irá ocorrer o encontro mensal do NRH, Núcleo de Recursos Humanos do Ciesp Guarulhos, presencial e gratuito, com 2 palestras incríveis, uma com o tema segunda etapa dos registros de transparência salarial, insights e expectativa, e outra palestra com o tema as normas de acessibilidade no Brasil, além do incrível café e networking entre os profissionais de RH. Entre aí no QR Code que está aparecendo aí na tela e faça a sua inscrição, pessoal, vale muito a pena. E deixa eu passar aqui um outro recadinho aqui. Pessoal, quer ter a sua empresa, a sua marca no programa Gestão em Pauta, que é destaque nacional e internacional? Entre em contato através do WhatsApp 11 940 805 486 ou por e-mail gestãoempauta23@gmail.com e solicite mais informações. Recadinhos dados aí, Ícaro. Tá bom. Maravilha. Ícaro, continuando aqui, só tirar aqui a imagem aí do Ciesp, né? Ícaro, como os gestores podem incentivar a cultura de comunicação assertiva no ambiente de trabalho? Tá, o primeiro ponto, assim, quem não faz, ele não faz porque talvez não saiba ou não tenha ainda um modelo para ser feito. Então, parte tudo, treinamento e capacitação. Treinando ou capacitando. Treinando se você já souber, então replicar, então aquilo que dá certo, quem se comunica adequadamente, vamos replicar esse modelo e fazendo capacitações ali que pode ser internas ou externas, trazendo esse público para o modelo de aprendizado. Uma vez que aprendeu, agora a gente exige, a gente cobra, a gente requer que eles apliquem aquilo que foi aprendizado. Então aprendeu aprende e aplica, aprende e aplica. Cliente japonês ele faz assim e a gente gosta muito. Aprende e aplica. Então passo 1, vamos fazer capacitação, vamos treinar. O passo 2, que eu poderia falar assim, que é modelagem comportamental. E aí eu trago o estudo para o líder. O líder, ele deveria ser o exemplo, e ele pode ser o exemplo, e ele tem que agir como exemplo, ele tem que ter a comunicação assertiva. Líder, busque
Líder, busque você ser um comunicador de forma assertiva. Se você for comunicador assertivo, você vai ter o quê? O respeito do seu time, e com esse respeito você pode fazer o quê? Com que eles modelem aquilo que vocês fazem. A modelagem deles vai fazer com que, através do exemplo a ser seguido, eles sigam. As pessoas vão querer, todas as pessoas olham para uma liderança e elas almejam chegar naquela liderança ou querer partes do que aquela liderança faz. Imagine você, dentro de uma empresa, sendo o líder que é modelado pelos seus colaboradores. Sim. Uau! Então, assim, modelo 2 ali, assim, o que pode ser feito? Prática. Como que os gestores podem incentivar a cultura? Cara, seja o exemplo. Treina, capacita, seja o exemplo. Modelo 3 ali, assim, quando a gente vai entrar, por exemplo, uma prática dentro do RH muito comum, que não deveria ser do RH, tá? Uma prática geral, prática de gestão. One-on-one. Eu estou com o meu colaborador e tem cenários que a gente está trabalhando e eu preciso entrar no one-on-one com ele. Por cenários que eu quero desenvolver, pelo eu quero fazer um PDI, ou por cenários que eu tenho que ajustar um comportamento. Que não estou falando de feedback, não é um pouco maior. Vamos lá, 1 hora, 45 minutos. O que eu tenho que tratar nesse one-on-one? Um dos pontos mais importantes. Eu tenho que criar um ambiente seguro. Se eu quero ter uma cultura de comunicação assertiva, eu crio um ambiente seguro para que aquela pessoa possa falar. Então eu falo assim, ó, estamos nesse ambiente aqui, o que acontece em Vegas morre em Vegas. O que acontece nesse ambiente seguro aqui, para por aqui. E aqui só sai daqui se for com autorização sua, para o seu desenvolvimento, para uma melhora da nossa relação, para uma melhora da nossa comunicação. Então é um ponto muito importante. Nem na minha empresa, um outro item que eu acho que ajuda bastante a comunicação assertiva, a gente fala assim de programas de recompensa, tá? Existem vários. E muitas das empresas, e eu vou falar das empresas pequenas, elas não colocam programa de recompensa porque elas entendem que programa de recompensa está ligado a dinheiro. É também um meio, mas não é só. Tem recompensa e tem mérito. Meritocracia, tem vários. Não precisa ser apenas dinheiro. Dentro da minha empresa, a gente tem um exemplo lá dentro de reconhecimento, que é uma recompensa, que a gente criou lá assim o Fit Power. O que significa isso? Eu tenho uma folha, duas versões da folha assim, com entre as folhas eu tenho, esqueci o nome, quando a gente escreve e ela passa para o outro lado. Um carbono. Carbono, exato. Eu tenho uma folha que tem um carbono no meio. Bem simples, é com o nosso desenho bonitinho. Nesse carbono, nessa folha, a gente escreve um elogio, eu valido a pessoa. Eu digo para ela um comportamento que ela fez. Pode ser que ela me trouxe um café, que ela lavou uma louça para mim, que ela me trouxe um doce durante o dia. Legal. Eu pego aquilo ali assim, eu vou validar. Ó, você fez esse comportamento e isso vem de acordo com a nossa política, com a nossa cultura, com o nosso DNA nesse ambiente, gerar um ambiente leve e engajado. Olha só que coisa linda. Quando eu faço isso, eu estou gerando valorização, recompensa, reconhecimento, que melhora a comunicação, faz com que a pessoa mantenha aquele comportamento, ela repita aquele comportamento de outras maneiras. Eu estou incentivando de uma maneira muito clara. Sim. Então, como que eu incentivo o gestor a fazer? Cara, coloca a recompensa no negócio e não precisa ser estritamente dinheiro. Eu tenho lá um modelo, flui bacana, é muito adequado, as pessoas ficam felizes, engaja legal. É gostoso receber aquilo quando você faz um negócio e fala, uau, além de eu estar fazendo uma coisa que é bom para você, eu estou fazendo de acordo com o valor da minha empresa. A minha empresa tem valores, e esses valores são reconhecidos. Olha só que coisa, uma comunicação mais certa do que essa. Todo mundo ganha. Sim. A pessoa que me deu ganhou, eu ganhei, a empresa ganhou, o valor está mais forte, a comunicação está mais firme, a gente repete aquele comportamento e tudo flui. E um ponto que eu gosto muito, para você também manter essa comunicação assertiva, é uma política, de fato, de feedback constante. De quanto em quanto tempo você faz feedback regular com o seu time direto, e aí pode ser esporádico, mas de quanto em quanto tempo eu faço feedback com outras pessoas que eu interajo, que não necessariamente é do meu time. Sim. E a política de feedback, ela tem uma clareza muito forte. Para que serve o feedback? Ele serve para manter um comportamento ou para mudar um comportamento. Se a fala de uma das pessoas está inadequada e eu quero ajustar isso, no momento do feedback, com amor, com respeito, mostrando o contexto, mostrando quando aconteceu aquilo, qual a consequência, qual o comportamento que ele teve, qual o cobrado que eu quero fazer, eu consigo ajustar o comportamento de falar adequadamente. Então, se eu tenho uma política de feedback de forma constante, existe um ambiente seguro para que aquela comunicação seja expressada, porque a pessoa vai conseguir falar, vai conseguir trazer naquele ambiente uma fala que vai ajustar aquele comportamento da fala inadequada, da fala não assertiva, da fala grosseira, da fala apática. E aí a gente consegue caminhar para as linhas. Poxa, que bacana aí, Carol. Então, até pensando em comunicação assertiva,
o feedback pontual é importante, então? É. Para uma situação aí, um conflito, ou para ajustar alguma coisa. Então, quando você fala de feedback constante, para realmente ser algo pontual ali, de repente, também, né, Ícaro? A gente fala assim, o feedback ele tem 2 cenários, né? O cenário que ele tem que ter um calendário de feedback que você tem que fazer com a sua equipe, com o seu time, um calendário fixo que você marca. Então, todos os meses eu tenho que falar com o meu time direto, com os meus principais líderes. Então, todos os meses eu coloco na agenda uma data que caiba para todos nós. Fora esse, aconteceu um cenário agora, já posso resolver agora, chamando a pessoa para poder dar para ela um feedback. Feedback, de novo, não é uma maneira de você ficar reclamando de coisas que aconteceram, não é um ambiente de desabafo, não é um ambiente de ofender o outro, é um ambiente para manter um comportamento que está adequado, e esse comportamento tem que ser repetido, ensinado, instruído, continuado, ou mudar um comportamento que não foi bom, e esse comportamento tem que parar, tem que ser extinguido, não serve mais para nós. Então, o ambiente de feedback, seja ele proporcional ali, feito de maneira temporal, agendada, marcado, ou aquele na hora, ele tem que ter esse contexto de ajuste. Uma vez que ele tem isso, a gente cria um ambiente muito adequado, que é um ambiente onde você pode falar. É uma política de comunicação. Sim. Você fala, eu discuto, a gente tem uma prática de feedback silencioso. Então tem cenários, tem várias maneiras de fazer. E todos eles levam para quê? Para a gente ajustar a comunicação, para a gente ter uma comunicação mais fluida, para que eu fale e aquilo que eu falei, ele faça sentido e gere no outro motivo para o outro agir. E aí fechou. A gente consegue ter uma comunicação muito boa. Poxa, muito bacana aí o conhecimento, aí o bate-papo, viu, Ícaro? Assim, uma pena que eu tô indo pros minutos finais aí, né, Ícaro? Muito bom, muito bom. Mas antes disso, eu queria te deixar aqui um presente aqui da Zuc Saúde Ocupacional. Então, eles têm aqui um kit aqui bem bacana, né? Uma caneca, um squeeze, um mousepad, caneta, boa. Um porta-comprimido. Então, um brinde aí da Zuc Saúde Ocupacional para você. Tá Obrigado. Certo, Obrigado, você Zuc. bastante aí. Agradeço. Vou usar. Show de bola, né? É isso aí. Ícaro, novamente, eu agradeço a sua participação aqui no programa. Deixa suas considerações finais, rede social. Maravilha. Minha rede social, vou falar assim, eu tenho um Instagram, tenho o LinkedIn. O Instagram é @souícaroqueiroz. Esse é o meu Instagram pessoal. Da minha empresa é @fitgestão. Segue lá que a gente comunica. Se tiver alguma dúvida, manda que a gente responde. LinkedIn é o Ícaro Q. E na prática, assim, a minha consideração final é: todos nós gestores, todos nós líderes, nós temos a capacidade de aprender. Então, aprende, aplica. O resultado vai vir através disso. Se o programa de hoje fez sentido para você, faz o movimento de você se propor a ser a mudança que você quer que veja, quer enxergar na sua empresa, caminha. Tem dúvida? Aprende, aplica. E aí fica fácil. Uau, que bacana, que consideração aí, show de bola, Ícaro. Obrigado. Você precisa voltar mais vezes aqui no programa, viu, Ícaro? Gratidão, maravilha, viu, Ícaro? Pessoal, quero novamente agradecer a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil e a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Me acompanhe nas redes sociais. No LinkedIn eu estou como Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. Eu aguardo vocês na próxima quarta às 15 horas, pessoal. Tchau, tchau, gente!